Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Iniciando o programa aqui através da Web Rádio Cristo Consolador, estudando a qualificação espírita, vamos cumprimentar os irmãos que já estão a postos para conduzirmos os trabalhos. Cumprimentando Rejane Nobre nos trabalhos técnicos. Boa noite, Rejane. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Paz e luz com Jesus. Renato Martins. Paz e luz com Jesus, meu irmão. Vamos com ele. Paz e luz com Jesus, Amadeus e todos aqueles que estão nos assistindo. Muita paz, que nós tenhamos um programa de paz, de amor, de esperança e de conhecimento. Maravilha. Hoje, quinta-feira, 17 de outubro de 2024, agora são exatamente 20 horas, deixa eu ver aqui, 20 horas e quantos minutos? 20 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos. Nós estamos iniciando o programa estudando a codificação espírita. Hoje nós trataremos do Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium, segunda parte. E eu quero abraçar fraternalmente a todos vocês que estão conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador, você que vai nos acompanhar depois no YouTube e no Facebook, muitíssimo obrigado mesmo. Mandando um fraternal abraço para a dona Silva Almeida, dona Vera Costa, para o nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Hugo, Cíntia, Amanda e todos que fazem a programação da Web Rádio Cristo Consolador, que as bênçãos e o amor do nosso Pai continue vigindo sobre todos nós. Vamos em frente em nome de Jesus, com o nosso irmão Renato Martins, iniciando os nossos trabalhos na noite de hoje. É com você, Renato. Deus, estamos aqui para o início do nosso programa. Estamos aqui com o livro Fonte Viva, do nosso irmão Manuel, a psicografia de Francisco Xavier, na lição 20, ele fala sobre diferença. Então, tem a citação evangélica, onde Emmanuel fez o comentário, diz o seguinte: crês que há um só Deus, fazeis bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Emmanuel diz o seguinte sobre o tema: a advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bom e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre, e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal
e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvaiados e escuros. O anjo identifica com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de todos a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre está expresso na ação que desenvolvereis na vida, a fim de executar os desígnios, porque, em verdade, não basta muitos ao aperfeiçoamento ou o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Emmanuel. Esse menino Emanuel, na psicografia também, nos leva à altura. Microfone, meu Deus, toque. Ainda não. Ainda não? Não. Chegou. Chegou. Uma coisa é a gente acreditar em Deus, outra coisa é a gente fazer a vontade de Deus. E aí entra a citação de Emmanuel quando se refere ao anjo do mal, os pensamentos negativos, as atitudes infelizes, os nossos desejos de ordem material, contrariando um princípio elementar que é a nossa vinculação com o Pai. Ora, o Pai sabe de tudo que acontece, mas ele nos deu o diferencial do livre-arbítrio e não interfere nas nossas ações. As escolhas são nossas, mas o preço vai depender do nosso grau de responsabilidade em fazer a vontade do Pai, acreditar nele e fazer a vontade dele. É por aí, né, Renato? É verdade, porque nós temos os nossos caminhos, né, Amadeus? E realmente, como diz o próprio Emmanuel, que se nós não conseguirmos buscar dentro das religiões o conhecimento do nosso Pai Celestial, nós podemos sairmos naquela condição de ser como qualquer animal normal, sem ser um homem, porque a religião nos ensina e nos mostra a realidade da vida. Então, é muito interessante nós termos o conhecimento da religião para nós termos esse conhecimento de vida e como nós podemos viver a nossa própria vida. É mais ou menos por aí. Maravilha, Renato. E agora nós vamos fazer a nossa intercessória. Vamos interceder junto ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal que tenhamos recebido. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Com essas rogativas colocadas aos pés do Mestre Jesus, pedindo que interceda junto ao nosso Pai, que ele possa espargir sobre todos nós que nos encontramos aqui na Web Rádio Cristo Consolador, aqui no estúdio, espalhado por esses Brasis afora, que ele possa espargir sobre nós os seus eflúvios de amor, de paciência, tolerância, sabedoria, inteligência,
tudo que seja necessário para o nosso crescimento de conformidade com nossas necessidades e a vontade do Pai. Que Deus nos abençoe. Dona Rejane. Ligar o microfone, importante. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O subtópico é retribuir o mal com o bem. É um pouco longo, mas vou ler os dois tópicos que se seguem. Aprendestes que foi dito: amareis a vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos, não fazem outro tanto os pagãos? Assim está em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Versículo 20. Tá me escutando, Mateus? Alto e claro. Okay. Maravilha, Rejane. Ainda tem mais um, que aqui eu fui perguntar que saiu aqui. 2. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fazerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Assim está em Lucas capítulo 6, versículos de 32 a 36. Agora acabou. Maravilha! Nós tivemos aí dois tópicos muito interessantes, falando do bem e do mal. A leitura de Renato é uma precisão cirúrgica, né? Falando do bem e do mal, de fazer a vontade do Pai, ou a gente fazer nossas vontades, etc. Agora vem o texto aí, amai vossos inimigos. Mas tem um negócio aí que me chama a atenção no cômputo geral, para não ficar tanta similitude, é que quando ele se refere ao fato de ser o filho do Pai, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus é tido como filho de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus, claro que nós sabemos, todos nós somos filhos de Deus, mas não estão naquela citação de João, observai se o Espírito é de Deus. Aquele Espírito de Deus que João se refere é o que faz a vontade dele, é o que pratica o bem, é o que segue seus ensinamentos, que faz sua vontade. Aquele que está cuidando das coisas de ordem material, trocando favores aí na fraternidade, aqueles naturalmente são filhos de Deus, mas não estão fazendo sua vontade, portanto são desconsiderados, são deserdados. Aí a gente vai ver uma coisa interessante. Essa semana eu estava vendo uma peça de arquitetura muito interessante, o irmão fazendo um paralelo entre fraternidade e caridade. Me chamou a atenção.
A fraternidade, ele discorreu assim com muita facilidade. Ora, por exemplo, nós vivemos em sociedade num ambiente fraterno. Somos sociais, somos amáveis, nós trocamos favores, eu ajudo para ser ajudado. É uma verdadeira troca que ocorre em fraternidade. Já a caridade é diferente. A caridade é um desprendimento. A caridade, você vê o necessitado, é impactado pela piedade, sente compaixão, se desprende e vai lá e ajuda sem esperar recompensa. Na fraternidade, você faz negócios, você dá de um lado e recebe do outro. É por aí, Renato? Está fechado o microfone, meu irmão. Isso é verdade, porque existe a diferença muito grande da condição de nós procurarmos sempre fazer alguma coisa por alguém. Porque existe a condição do momento. Mas quando nós partimos para o ensinamento de Jesus, temos que colocar na situação de nós procurarmos fazer algo que não tenha o retorno. Não é necessário nós pedirmos o retorno, e sim procurar o entendimento, a compreensão, tudo aquilo que nós podemos fazer para que nós não chegamos a um ponto de alguém falar, dizer que nós estamos querendo alguma coisa a mais. Então é importante o ensinamento de Jesus, porque nós temos que desprendermos dos nossos bens, das nossas maneiras de agir, e tudo aquilo que nós poderemos fazer é a realidade no nosso dia a dia, para nós chegarmos ao nosso Pai Celestial. É por aí, Matheus. Maravilha. Agora é com a dona Rejane, agora nós vamos entrar diretamente no livro dos médios, em nome de Jesus. É com a senhorinha, dona menina. Só um instante. Vamos para retomar a leitura do Evangelho, do livro dos médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium. Terminamos no encontro passado a questão 228, que falava sobre o problema do orgulho nos médiuns. E vamos começar agora na questão 229. A partir disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em que se pode confiar. Supor-lhe-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que ele dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços para afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça, de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Seu Renato, aí nós temos panos para as mangas, né? Veja bem, Renato e Rejane, vocês que estão conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador, estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral dos médiuns. Ora, a espiritualidade nos conta das mais variadas formas. A mediunidade, na verdade, é um atributo do espírito que a gente, por misericórdia divina,
quando do nosso planejamento lá no mundo espiritual, vamos lembrar de Segismundo no livro Missionário da Luz, capítulos 11 e 12. Então, a espiritualidade, olhando nossos afarrábios, vai lá e pega a nossa ficha kármica e vê lá o montante de problemas que a gente cometeu e os débitos que a gente tem, e aí nos proporciona as bênçãos divinas para a gente vir como médium. Olha, você vai voltar como médium e vai trabalhar. Aí aparece lá os candidatos. Ah, eu vou trabalhar com você, outro vou trabalhar. E você acerta lá em cima esses acordos amigáveis para trabalhar aqui na Terra. Você vem, no tempo previsto, eclode a mediunidade, você estuda, você se prepara, vai trabalhar. Ora, primeira coisa, você se torna você tem consciência, no seu subconsciente está registrado, que você é um trabalhador do Pai e que você tem um compromisso, você se sente submisso àquilo que você assumiu lá no plano espiritual. O que é que vai acontecer? Aqueles que se comprometeram com você lá em cima, eles vão chegar junto a você e não precisa nem fazer a escolha, está tudo acertado. Eles vão lhe utilizar de muito boa vontade, porque você tem os atributos, tem a boa vontade, você tem a consciência, você sabe que o que lhe foi dado é uma bênção divina. Então você deslancha e você vai ter assessoria dos bons espíritos, porque eles precisam de você. Eles precisam porque eles precisam da gente para trabalhar e você precisa deles para prestar a sua parte na causa do Pai e assim você contribuir com o seu e com o progresso dos outros. É realmente um texto fantástico. Dá para levar um bom tempo aí conversando, né, Renato? É verdade, Amadeus, porque e todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, se nós somos médios ostensivos, aqueles médios que têm a sua mediunidade ou a sensibilidade maior do que outros, sabendo do compromisso que nós temos com a espiritualidade, quando nós se encontramos com a doutrina dos Espíritos, nós aí vamos procurarmos sempre buscar, dentro do nosso conhecimento, aquilo que nós somos, como nós devemos viver, como nós devemos praticar esse ato divino que se chama mediunidade. Então vai depender muito de nós, não é? Os amigos espirituais, sabemos que temos compromisso com ele. Mas sempre nós estamos buscando, vamos sempre buscar, no caso, aquela condição para darmos a ele, para fazer um trabalho digno desses amigos que nós temos da espiritualidade que está chegando ao nosso lado, para conosco fazer um bom trabalho perante o ensinamento da doutrina dos Espíritos dentro do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ser uma boa pessoa e muitas vezes não somos justos. Nós temos que ser bons, médios e justos aquilo que nós estamos fazendo. Então, por isso, também vai ter muitos problemas que nós iremos encontrar no mundo espiritual, porque muitas vezes nós queremos fazer certas coisas boas, como diz a própria espiritualidade, diz, aquilo que eu quero fazer de bom, não faço, aquilo que não é boa, eu faço. Então, procura, muitas vezes, a falta do orar e vigiar e procurando praticar certos erros que realmente não é para acontecer. Por quê? Nós estamos buscando cessantemente, todos os momentos, as nossas melhorias perante a espiritualidade maior, perante nosso Pai Celestial. Então, se nós buscarmos sempre dentro das nossas vidas, olhar para o nosso mundo interior e procurarmos sempre fazer coisas boas, os amigos espirituais estão sempre presentes entre nós. Nós sabemos que eles nos entendem, nos compreendem, mas vai depender daquilo que nós estamos tentando fazer, imaginando pensando sempre nas coisas boas da vida. Olha,
é muito complexo essa questão, porque a própria espiritualidade, nós médios, podemos dizer assim, nós médios, quando procuramos cessantemente, todos os momentos, estamos com Deus, não é dizer que está chamando Deus, Pai, estou aqui, isso aqui, não. É só a própria vida que nós temos procurar dentro dos ensinamentos dele, uma constante de paz de espírito, aquela maneira simples e humilde, como diz a própria espiritualidade aí, o texto, temos que ter humildade, sempre humilde, sempre procurando fazer o bem. Não é querer se passar como humilde, e sim viver uma vida como realmente ela deve ser, em todos os nossos momentos. O mundo está desse jeito porque nós sabemos as diferenças de vibrações de cada um. Mas imagine se nós encontrássemos pessoas sempre de uma boa vibração, para que eles possam cooperar, e poderão cooperar com o mundo para melhorar dele. O mundo já é maravilha, já é paz. E se nós encontrarmos esse coletivo para saber e trazer mensagens santificantes, mensagens de amor, de paz, as pessoas chegarem até nós e buscarmos o entendimento, termos uma maneira lógica de transmitir uma boa verdade, uma boa orientação, aí é onde nós temos de procurar fazer o que realmente, nesse capítulo 229, Kardec nos traz. Seu Renato, o senhor já deu o recado, já podíamos passar a régua aí, passar à frente. Mas eu vou botar mais um pouco de ingrediente nessa complexidade que você levantou. Olha, se você para e observa as modalidades mediúnicas, essas aptidões mediúnicas, nas quais estamos inseridos das mais variadas formas, vai entender essa parceria celebrada lá no mundo espiritual. Mas uma coisa que nos chama a atenção, Renato e Rejane, e vocês que estão conosco, é que essa parceria não se dá apenas na questão mediúnica aqui, na nossa experiência, na nossa vivência espiritista. Ela se dá na vida, como o Renato lembrou. É muito importante. Você vai ver um bom professor, você vai ver um bom médico, você vai ver um bom engenheiro, você vai ver um bom profissional liberal, você vai encontrar pessoas que têm uma assistência extraordinária porque amam o que faz, não veem na profissão apenas um instrumento, um negócio para ganhar dinheiro, eles fazem aquilo tal como foram planejados lá em cima, para corroborar com a vida das pessoas aqui, lhes proporcionando paz, harmonia, lazer, lhes proporcionando felicidade. E essas manifestações se dão nas mais variadas áreas da vida, do cotidiano da gente. É muito importante a gente entender que não é só aqui na mediunidade, recebendo espírito, fazendo psicografia, psicofonia, etc. É na vida. Isso é fantástico. Não é isso mesmo, Renato? É verdade. Amadeus, o nosso entendimento é o seguinte. Olha, a gente vê que no nosso plano terráqueo há condições de certos ambientes dentro da própria estrutura governamental, política. Por exemplo, nós sabemos que existem muitos problemas na saúde. Então, nós chegamos algumas pessoas chegam num hospital desse, de grande porte, de um vasto atendimento dos pacientes, por acaso chega até lá. Muitas vezes a pessoa chega e passa horas e horas para ser atendida. Aí começa aquela questão de não querer entender a sua situação. Aí chega outro, em um processo, através do atendimento no hospital desse, quando chega lá, acontece de ser atendido rápido. Aí diz, não, alguém passou para frente, está na frente, isso, aquilo, outro. Aí a gente diz, mas
Primeiro é para ser entendido aquele que chegou primeiro. Mas muitas vezes no hospital só não tem um médico. Tem 2, 3, 4 médicos. A pessoa chega e diz, você é para fulano de tal, você é para ciclano, você é para doutor fulano de tal. E às vezes chega lá, em pouco tempo, é atendido. Agora pergunta, pela sabedoria divina, pela lógica da vida, o que aconteceu? Nós todos somos médios. Todos nós sabemos. A espiritualidade só não atua em centro espírita, aqui, atua em qualquer canto. O que aconteceu? Acontece que aquela pessoa que chegou e não foi atendido rápido, e começou naquela vibração de reclamar, que nós sabemos que acontece, aí chega outro, tranquilo, entra e é atendido. Qual é a diferença dos dois? Será que é aquele que chegou e passou um certo tempo e não foi atendido? O que é que ele fez em vidas anteriores, ou nessa vida anterior, nessa própria vida? O que é que ele faz para ter um atendimento mais rápido? Ou aquele que foi atendido mais rápido, será que ele fez alguma coisa nessa ou na vida passada? Será do entendimento, da compreensão? Tendo compreensão, chega lá e é atendido? Então, são certas coisas que nós temos que entender no nosso dia a dia. Nós só recebemos aquilo que merecemos. Só recebemos aquilo que nós vibramos. Somos médios. Somos eternamente médios. Eternamente, se nós estivermos sempre encarnados. Mas sabemos que na espiritualidade nós podemos continuar com a mediunidade, a sensibilidade. Está certo. Aí, então, são essas questões que nós encontramos. E quando encontramos um médium bom, aquele médium que nós temos a confiança nele, sabemos que ele é um pouquinho errante, mas confia na própria espiritualidade, e daí vai começar a ter um melhor merecimento, ou nós vamos buscar para que ele possa nos dar umas informações melhores do que se nós formos em qualquer canto, em qualquer lugar, ou aceitarmos as comunicações no mundo espiritual por qualquer médium. Então, a mediunidade é muito interessante, tem muita coisa para se ler, para se ver nesse contexto, para que nós possamos entender que toda a mediunidade, todas as comunicações, nós devemos analisarmos e olharmos o contexto dela, aquilo para que ela veio e como ela veio. Não é dizer que qualquer médium ou qualquer maneira que podemos trazer a essa mensagem, mas sempre fazer a análise e pedir a Deus que venhamos trazer uma boa condição de analisarmos e sentirmos a realidade da vida. Maravilha, Renato. E aí a gente pega aí do contexto que você acaba de falar, médium verdadeiramente bom. Eu já vi essas expressões de alguns trabalhadores na Seara de Jesus, confunde esse médium verdadeiramente bom, aquele que traz mensagens dignificantes de espíritos nobres, transmite coisas verdadeiramente boas, não está envolvido na própria vida com essas atrapalhadas que acontecem no dia a dia, muitas vezes confunde esse médium verdadeiramente bom com aquele que chega na reunião, é o médium torneira que dá passividade a quantos espíritos aparecem. Não tem nada a ver. Um dá passividade a quantos aparecem, o médium torneiro, e outro dá passividade naquilo que tem utilidade. Agora você pensa assim, mas e aquele que deu muitas passividades, será que aqueles irmãos não precisavam? Claro que tem sua utilidade. Agora, no sentido instrutivo, no sentido caritativo, no sentido de glorificar a ação da espiritualidade junto a nós, a importância maior não é a quantidade, é a qualidade. Não é isso, Renato? É verdade. É a qualidade, não é a quantidade. Certo? Maravilha. Vamos pedir à dona Regiane que bote mais ingrediente na sopa, porque está simplesmente ótima. Obrigado, Regiane. Vamos lá. A 230 é um pouco longa, então eu vou ler por parágrafos. A menos que o parágrafo seja muito pequenininho.
São 16 slides aí. Vamos ver se ele vai completando os assuntos, porque dá para fazer o Vamos resto com do programa. 230. A seguinte instrução deu-nos sobre o assunto, um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Assim disse o espírito. Já o dissemos, os médios, apenas como tais, só secundaria influência exercer nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça, a milhares de léguas, sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho. Também nos comunicamos por meio de aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo material e imaterial do mundo carnal. O que vos queremos ensinar. Maravilha. Ainda é o mesmo parágrafo. Ainda é o mesmo parágrafo. Bora, vamos nele. Tá? Bora. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidos algumas vezes por médios impróprios a esses ensinos superiores. Porquanto, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médios que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Acabou o parágrafo. Aí tá bom demais. Renato, é com você, meu irmão. Olha, muito interessante que ele falou sobre o telégrafo, né, Amadeus? Aí o tempo, né? 1850. 60 e pouco. 60 e pouco. Olha, a questão do médium, uma certa vez a espiritualidade diz que muitas vezes trabalha com aquilo que tem. Dentro das condições do que está acontecendo. Se lembra daquela mensagem, parece que é de Neo Lúcio, que ele fala sobre uma grande epidemia sobre a cidade, e foi até um fariseu e pediu para que ele fosse aos redores da cidade para fazer um trabalho maravilhoso. Ele disse que não ia esmelar sua túnica, que era muito branquinha. A espiritualidade recuou e, quando foi o dia seguinte, posteriormente veio de novo até ele, disse que não ia melar a coisa. Então, a espiritualidade foi buscar um senhorzinho que tinha até problemas financeiros, e a espiritualidade chegou e pediu para que ele fosse. Ele pegou e foi. Não tinha conhecimento daquilo que o fariseu tinha naquele tempo, o sacerdote tinha naquele tempo para fazer o trabalho. E ele foi. A espiritualidade ele fez um trabalho maravilhoso com aquelas pessoas que estavam com a epidemia lá fora da própria cidade. Quer dizer, chegou lá, enterrou os corpos que estavam em céu aberto, procurou
saciar a fome daqueles que estavam com fome atrás de alimentação. Fez todo o trabalho que realmente a espiritualidade que alguém, que aquele sacerdote, aquele fariseu estava querendo fazer, que era para fazer. Ele não foi. Então, a influência do médium é muito importante, a questão do médium é muito importante. Tem aquele que a espiritualidade vem e traz a mensagem divina, que traz, que nos coloca, da melhor maneira possível, um raciocínio lógico e de esperança junto ao nosso Pai Celestial. Mas, sabendo da própria comunicação, pode acontecer que, pela vibração mediúnica do médium, quando o médium tem já uma capacidade de dar interferência na própria comunicação, por ser um médium, vamos dizer, intuitivo ou semi-mecânico, né? E daí o médium pode influenciar na comunicação. Se o médium for aquele mecânico que só tem muito pouco da sua condição vibratória, é mais fácil para a própria espiritualidade. Mas aí tem a influência do médium. O que é que o médium passou para outros dias? Ninguém nesse mundo vive sem alguns problemas dentro da sua capacidade. Então, alguns médios sentem o processo dos problemas e fica no seu psique aquilo que realmente está acontecendo. E vai influenciar muito na condição da comunicação espiritual. Então, é muito, muito importante nós sabermos que, para que nós possamos fazer um bom trabalho, sinceramente, se nós olharmos a vida do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, do Ivone A. Pereira e tantos outros médicos que nós encontramos aí, abdicou todos os seus bens materiais, da sua vida material, e foi procurar sempre ter o contato com a espiritualidade amiga para trazer e transmitir os livros, os complementos, alguns livros que tenha a condição de aumentar o legado da codificação kardeciana. Então, é muito importante, Amadeu, nós entendermos isso. Nós, médios, somos ainda, dentro do contexto, muitos de nós, de um contexto que ainda temos de aprender muito, trabalhar muito e viver muito. Maravilha, mas como nós somos imortais, é só ter paciência. O tempo se carrega de conduzir a gente. Muito bem, Renato, você foi muito feliz nas colocações, mas uma coisa que me chamou a atenção no contexto que foi lido por Rejane, é essa questão dessa fidelidade, a autenticidade da mensagem. Se você tem um médium bom, como nós tratamos no slide anterior, esse médium, com a confiança que ele tem no irmão espiritual, ele não vai procurar interferir. Então, a mensagem do Espírito sai autêntica. Mas quando se trata de um médium bem fantasioso, etc., ele quer botar a palavra na boca do Espírito, aí interfere, que é esse o ruído que a gente chama de comunicação social. É alguém interferir no conteúdo que está sendo passado. Mas uma coisa que fica claríssima é essa demonstração, esse comparativo que ele faz com o telégrafo. Ora, você tem o telegrafista e o telégrafo. Aí, a autenticidade do telégrafo, sem interferir na vontade do telegrafista, é uma coisa excepcional. O que ele clicar ali naquele teclado vai aparecer lá na outra extremidade. O que nem sempre acontece, como você falou, Renato, com o médium. O médium, muitas vezes, é um médium fidedigno, acredita no espírito, confia, se entrega, e aí você lembrou muito bem, na psicografia mecânica, a interferência do médium é mínima, mas já na psicofonia, não. Pode ocorrer, se for um médium semiconsciente, que tenha mais ou menos noções do que está, a gente sabe, naquele transe mais superficial, o médium pode interferir na conversa do espírito ou no assunto do espírito. Aí é esse ruído, ele atrapalha. E aí, veja que o espírito está dizendo que tem dificuldade para superar, eles superam naturalmente, tem dificuldade para superar
aquela interferência do médium. Tem dificuldade, sim. E aí, como é que a gente vê isso? Nas aulas práticas de psicografia, a gente vê isso com facilidade. O médium escreve lá um texto, aí quando vai fazer a leitura, fica fazendo as correções, porque não é aquilo que deve estar naquela mensagem para ser autêntica, para ser fidedigna. E você conta a história do nosso irmão Ismael Ramos das Neves, datilografando o material de Emmanuel, aí Emmanuel chama Ismael, Ismael, o texto assim, 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 não é aquilo não, é para botar isso. É de uma importância extraordinária a gente entender que a espiritualidade faz o papel dele, nós somos apenas os intermediários. Por isso médio, né, Renato? São esses casos que acontecem, Amadeus. Porque nós ainda temos ainda dentro de nós o orgulho, a vaidade, tá certo? E muitas vezes o médium interfere nas comunicações espirituais. Não é natural. E não é dizer que são médios, porque eles não são médios capazes da comunicação. São. Aquela história de muito interessante, uma vez, alguém chegou para Divaldo e disse meio assim, Divaldo, eu acho que eu vou deixar de fazer palestra. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu não estou não condiz com aquilo que eu estou falando. Aí Divaldo chegou para ele e disse, aí todo mundo sabe que é espírito tem conhecimento desse caso, muito espírito é esse. Como é que você tem um cano sujo? Quer que você limpar esse cano? O que é que você faz? Colocar com a limpa. Então, pronto, você, vamos dizer, não disse isso, é claro, que por entendimento. Você é a pessoa que está trazendo a mensagem de Jesus, está transmitindo para aqueles que estão ali assistindo, e provavelmente um dia você vai fazer aquilo que você está falando. São casos e mais casos que nós podemos observar isso. Quanto mais você dá a comunicação, fica à disposição dos nossos amigos espirituais, mesmo nossos erros, eles vão dando mais condições para que nós possamos melhorarmos sempre e melhorar a nossa comunicação, nós vivermos melhor e assim viver uma comunicação como realmente é necessário para o nosso dia a dia. Porque não é fácil. Não é fácil. Entendeu? A gente tem um dia a dia, às vezes estamos em uma boa comunicação no dia, outro dia, às vezes, estamos. A própria espiritualidade não evangelizada influencia no nosso campo espiritual, tenta influenciar, vai depender da nossa condição vibratória. E quando nós vivemos no nosso dia a dia, meu amigo, nós recebemos cargas espirituais, sem, mesmo para quê? Para você ver como são as coisas, meu Deus, para aqueles que estão nos assistindo. Quantas vezes nós estamos em certo local, estamos bem, aí chega uma pessoa, começa a conversar com a gente, quando a fé nós sentimos uma carga fluídica diferente. Contamina a gente. Aí, pronto, você diz, vai contaminar a gente. Não é contaminar. Foi a necessidade de nós fazermos uma ajuda àquele que passou, que transmitiu esse fluido para a gente. A própria espiritualidade chega e transfere para a gente. E o que é que nós podemos fazer? É pedir a Deus fazer um dispersivo fluídico para que nós possamos entender. Quantas vezes podemos dizer assim, os amigos espirituais tem alguns espíritos, alguns amigos espirituais em sofrimento de dor, e aproxima esses espíritos ao médium de uma casa qualquer, sabendo que aquele médium à noite vai para o centro, e aquele espírito fica o dia todo com ele até a noite ele ser beneficiado lá na casa de oração do centro espírita. E nós? Tenha calma, meu filho. Paciência. Vamos fazer o bem. E assim a gente sente a carga do bom. Então, é um bom médium,
é a consequência do bom médio, é a influência que os médios têm, é a influência que nós temos das comunicações, é a influência que nós temos do mundo espiritual sobre todos nós. E assim Maravilha. a gente segue os nossos passos. Ô, Renato, você levantou a tese lá atrás. É importante, como disse Divaldo, que você limpe o cano para a água passar pura, limpa. É interessante. É uma coisa que nos chama a atenção nesse contexto, Renato, é que nem o médio é dono do espírito e nem o espírito é dono do médio. Quando a tarefa tem de acontecer, eles utilizam o que tem. Eles preparam, ajudam, auxiliam. A tarefa, vamos imaginar, uma assistência espiritual vai acontecer, o conjunto de médios que se encontra naquela reunião não oferece tais condições, mas eles criam. E aí nós vamos entender aquele que está lá no slide anterior. Um médium muito bom, por uma questão de misericórdia, através da influência dos benfeitores, ele pode dar passividade a um espírito, de certa forma, leviano, mas ele precisa daquele socorro, ele precisa daquele despertar, daquela ajuda, porque ele vai perceber. O espírito vê num bom médium um benfeitor. Aí, de repente, aquele cara que tem uma vida desregrada, ele observa aquele médium auxiliando, aquilo é um choque de arrumação muito grande. É uma caridade que está sendo feita. Aí, por outro lado, você tem, por exemplo, um médium que não é lá essas finuras todas, e dá passividade a um benfeitor que precisa trabalhar através dele por necessidade da missão que está em execução e como caridade para aquela criatura. Olha, são muitas nuances, Renato, que a gente passaria aqui um bom tempo falando sobre tudo isso para a gente se conscientizar do nosso papel de intermediário. É isso mesmo, Regiane? Com certeza. É muita coisa para discutir. Vamos dar continuidade. Tem um parágrafo pequenininho, mas o outro é bem grande. Então, eu acho que valeria a pena a gente só ler o pequeno, discutir um pouquinho e encerrar, tá bom? Tudo bem. Só esse aqui. Hoje a gente pode tentar ler uma parte do próximo, mas o outro é considerável o tamanho. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores. Quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, uma palavra. Oi. Eu acho que o contexto aí é autoexplicativo. A nosso ver, o contexto é autoexplicativo. Nós vivemos num mundo de influenciação. Nós influenciamos e somos influenciados. É claro que, nesse contexto, os benfeitores vão influenciar aqueles que lhes oferecem melhores condições para suas tarefas. O benfeitor ele não vai sair lá dos seus afazeres para vir a uma reunião mediúnica apenas para se divertir com o trabalho, por diletantismo. Ele vem trabalhar. Então, ele se afina com quem melhor lhe oferece condições. Ele pode, inclusive, dar umas ajeitadas lá no potencial mediúnico do médio e oferecer melhores condições. Mas a gente está falando aqui de natureza, de individualidade. A natureza daquele médio é essa. Agora, se não tem alguém em melhores condições, a espiritualidade, dependendo da necessidade, pode auxiliá-lo para que ele possa cumprir aquela sua tarefa. Agora, como dissemos anteriormente, tem N razões para tal. A caridade, a tentativa do despertar de consciência, o benefício a ser executado, a oportunidade da espiritualidade trabalhar e a oportunidade do médico se sentir importante, não com vaidade, mas do seu papel como medianeiro, por aí se vai, né, Renato? É verdade. Amadeus, também é muito importante nós refletirmos sobre esse último slide. Em tese geral, é muito interessante.
Ele coloca aqui, olha, para nós temos o entendimento. Os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores. Contém à mão bons aparelhos mediúnicos. Não se É. Como? Comunicam por aparelhos utilizam mal mal. Contém à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médicos. Se eles têm bons, eles não vão usar maus. Certamente. Ou não tão você, bons. você tem que ter, o que nós estamos querendo passar o seguinte, nós queremos dizer que você pode ser, por exemplo, você tem um médio, dois médios aqui, por exemplo. Sim. Um tem uma mediunidade expressiva na psicofonia, o outro não tem. Aquele que tem, aquele que é um bom médium, aquele que é um bom condutor, aquele que faz o bem, isso, aquilo, outro, aquele que está fazendo algo maravilhoso, sempre faz, mas não tem uma mediunidade, uma psicofonia boa dentro do seu campo mediúnico. Já tem aquele que não é um bom condutor, não é um espírito que sempre está fazendo o bem como o primeiro, certo? Mas tem uma psicofonia, uma condição de uma medidade de psicofonia que realmente dá para trazer uma linda mensagem, que é aquilo que está dizendo aqui. Está dizendo que o aparelho pode ser um mau condutor, certo? Entre aspas, mas tem na sua mão um aparelho mediúnico muito bom, tem uma mediunidade ótima para fazer aquele trabalho. Então, a espiritualidade faz através do bom condutor, do mais ou menos condutor, mas porque ele tem uma condição mediúnica mais favorável para transmitir a mensagem. Se nós olharmos, pode olhar que existe esse algo diferenciado nesse slide. É um contexto natural, Renato. Se você tem um equipamento bom, não vai usar um ruim, é claro, né? Mas, Renato, nós estamos chegando ao final do trabalho. Muito obrigado, meu querido irmão, mais uma vez. Rejane, paz com Jesus. Suas considerações finais e a prece de encerramento do nosso trabalho dessa noite. E, fluiu, graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos que estiveram ou estarão conosco. E até a próxima quinta-feira, nesse bate-canal, nesse bate-horário. Só temos a agradecer pela oportunidade. Muitos sejam bem-vindos a deixar o like, acompanhar posteriormente, agora, depois. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Renato? Também agradecemos aqueles que nos assistiram, né? Tem o pessoal que mandaram mensagem, né, Regina? Tem na plataforma da rádio, aí, agradecendo por tudo. E que Jesus, nosso Mestre do mundo, Senhor, nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Muita paz para todos nós. Vamos. Rejane, a prece. Vamos fazer a prece. Você pode fazer, eu posso fazer, não tem problema. Faça aí, Renato. Então, vamos agradecer que sempre é algo divino quando nós trazemos uma mensagem que enriquece nossos corações, as nossas mentes. Então, vamos fazer aqui uma mensagenzinha de Alta de Souza, nossa amiga. Maria Dolores, dizendo mesmo assim, no tempo que se desdobra, se é um minuto de sobra, no dia se recompor. Entendendo o tempo agora, pelos bons de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo, no trabalho me fazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas de amor, pelo caminho risonho, do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias, tantas vezes que me via do plano superior, pelos problemas e provas, na senda que me renova. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Que
nosso Mestre Divino Jesus nos abençoe, nos oriente sempre. Muita paz para todos nós. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.